Boa noite, meu nome é Diego Rezende Alves. Vou estar trazendo agora a apresentação do meu TCC com o título Desenvolvimento de Jogos Digitais 2D e 3D no Unity, Análise Comparativa para Desenvolvedores Iniciantes. Meu professor orientador é o Conrado Salomé Ribeiro e hoje esse trabalho tem como objetivo fazer uma pesquisa comparativa sobre desenvolvimento de jogos digitais 2D e 3D para verificar qual estilo de jogo é mais adequado para o desenvolvedor iniciante. Na década de 1983, houve a crise do videogame, que foi ocorrida por causa de muitos títulos de jogos, né, muito ruins que foram lançados no mercado, que foi que causou a crise do videogame na época. E depois o mercado de jogos digitais voltou a esquentar, né, voltou a produzir jogos bons quando a Nintendo lançou o Famicom, que era um videogame disfarçado de um sistema de entretenimento familiar na época, que fez muito sucesso devido a alguns títulos muito bons, como Super Mario, entre outros. Na época, o desenvolvimento de jogos digitais, o desenvolvimento de jogos digitais era feito da seguinte forma: cada jogo ele era desenvolvido do zero, ele era programado totalmente. Isso causava uma dificuldade muito grande na questão de tempo de desenvolvimento e também fazia os projetos ficarem caros demais. Aí nessa época começou também a surgir empresas que vendiam as engines, né, ou motores de jogos, com as funcionalidades básicas de um jogo já pré-programadas dentro da engine, dentro do seu ambiente de trabalho. Isso fez com que o mercado de jogos digitais fosse revolucionado na época, porque dali para frente os desenvolvedores não teriam mais que desenvolver jogos do zero. O motor de jogo ele é um programa de computador que facilita o desenvolvimento de jogos digitais por já virem mecânicas prontas, né? As mecânicas mais básicas de jogos, que são movimentação física, inteligência artificial, iluminação, câmera. Muitas das vezes já vem uma cena pronta, pré-programada, que o desenvolvedor pode editar e dali fazer o seu próprio jogo. O motor de jogo mais conhecido atualmente, um dos mais conhecidos é o Unity 3D, né? Tem outros também como o Game Maker, o Godot Engine, e o jogo ele acontece dentro do loop de jogo ou loop ou ciclo principal. O jogo ele acontece dentro do ciclo principal. Esse ciclo principal ou loop de jogo ele é iniciado quando o jogador abre o jogo e ele é encerrado quando o jogador encerra o jogo. E também esse loop de jogo ele pode ser encerrado por um bug no mau funcionamento do software e então pode estar encerrando também. Dentro do jogo, o jogador passa a interagir com o jogo através de interface humana, que é apertando os botões, e também aí vai acontecer depois uma interação entre o sistema, entre vários sistemas do jogo, que é quando o usuário passa, né, o jogador passa a estar interagindo com outros sistemas de jogos através de mecânicas diferentes, como missões, como, por exemplo, forjar uma arma, é, fazer, fazer missões mesmo. Tem várias coisas, né, que pode, vários sistemas diferentes que rodam dentro do jogo, e é por isso que chama sistema, né? Vários sistemas funcionando em conjunto. E também o jogo ele é mostrado para o jogador através da tela, que a tela é mostrado a renderização do jogo, né? Independente do dispositivo que o jogador esteja, né? Seja mobile, seja computador, seja o videogame mesmo, né? O console, a base, né? As funcionalidades básicas do jogo acontece de forma natural, né? Padrão. E também o jogador
passa, né, a estar interagindo com o jogo até o momento que ele decide fechar o jogo. Quando ele fecha o jogo, ele na verdade está encerrando o loop de jogo. Para ilustrar essa pesquisa comparativa, foi desenvolvido um jogo real denominado Desafio do Labirinto, que foi desenvolvido no Unity 3D. O Unity 3D ele foi uma engine escolhida pela equipe de desenvolvimento, pelo autor, porque ele é um motor de jogo mais profissional, assim, mais popular atualmente, por ter uma comunidade ativa, bastante recurso aí na internet, tutoriais e tal aí no YouTube, espalhado aí na internet, então é uma engine mais fácil de usar, embora sua curva de aprendizado é um pouco maior, porque o Unity ele é meio pesado, né, na hora de desenvolvimento, ele tem que, o desenvolvedor tem que já saber um pouco de programação. No caso do C Sharp, já tem que chegar no Unity sabendo programar um pouco C Sharp, ou então com muita vontade de aprender, porque o Unity não funciona bem sem linguagem de programação. Ele é bastante dependente de linguagem de programação. Isso é um ponto negativo, porém, para o programador, se a curva de aprendizado é maior, no começo é ruim, porque ele vai ralar mais, mas quando ele atravessar essa curva de aprendizado, ele vai aprender bastante coisa. Então, o Unity ele foi escolhido para desenvolver o desafio do labirinto por causa dessas questões. Esse jogo foi desenvolvido em duas versões, a versão em 2D e a versão em 3D, e com as mesmas funcionalidades. Tem os mesmos sistemas, né, de movimentação, animação, cronômetro, pontuação, também tem sistema de save e sistema de colisão, que é usado quando o jogador ele encosta num obstáculo que leva para a tela de game over, né, fazendo ele perder o jogo. E também o sistema de colisão ele acontece quando o jogador pega os itens, né? Pega a chave para abrir as portas, o cronômetro para diminuir o tempo gasto até então, as moedas para receber a pontuação e assim vai. Durante a pesquisa comparativa, foi verificado que para o desenvolvedor iniciante, a melhor versão mesmo é o desenvolvimento de jogo em 2D, porque o 2D ele tem uma peculiaridade que os assets geralmente é usado imagens, imagem ele é mais leve do que o modelo 3D. No 3D o modelo 3D ele é mais pesado, tem mais configurações, também tem diferença na hora de configurar o 2D e na hora de configurar o 3D. O 2D, lá na aba Inspector do Unity, ele é mais fácil de configurar. Já o 3D já é mais complicado, porque tem recursos diferentes, uma configuração mais diferente, sendo que o 2D é mais leve e o 3D é mais pesado. Então, diante desse contexto, foi observado que o 3D, que o 2D, ele é mais adequado para o usuário, para o desenvolvedor iniciante. Nesse gráfico aqui, pode ser observado que o tempo de build no 2D ele é mais rápido que no 3D. Isso é porque o arquivo executável da versão 2D é menor. E isso na hora da build faz diferença, porque cada vez menor o jogo, mais rápido ele builda. E o 2D como a 3D como o arquivo o arquivo executável ele é maior, o jogo demora mais tempo, o Unity demora mais tempo para montar a build. Também, durante a pesquisa comparativa, foi observado algumas métricas quantitativas, né? Por exemplo, o uso de memória no 2D e no 3D. Como mencionado, o arquivo executável do jogo é menor no 2D, maior no 3D, e isso faz com que o uso de memória seja do que menor em 2D do que em 3D. Também tem o tempo de build, que já foi mencionado, que em 2D é menor,
e no 3D maior, e aqui a gente também é mostrado as diferenças entre cada elemento disponível aqui na tabela. Também, durante a pesquisa comparativa, como resultado, a gente tem outras métricas quantitativas, né, que são, é, que são mostradas aqui nessa tabela. Né? Aqui já tem mais questões, né, como complexidade de implementação, que no 2D é mais baixa que no 3D, a configuração de física no 2D é simples, já no 3D já é mais complexa, e isso pode ser percebido aqui que tudo na versão de duas dimensões, na versão 2D, mais fácil, né? Mais simples. Já no 3D é mais complexo. Essa tabela evidencia bastante, né? Como pode ser mostrado, que a versão do jogo em 2D é mais adequada para o desenvolvedor iniciante. Então, desenvolver um jogo, para quem não sabe nada, ou quase nada sobre desenvolvimento de jogos digitais, é melhor começar pela versão em 2D do jogo. Quando já o desenvolvedor tiver mais experiência, ele passa a desenvolver em 3D. Porém, o 3D ele apresenta é, uma ele apresenta alguns resultados interessantes. Por exemplo, o jogo fica mais bonito, mais bem configurado, mais próximo da realidade, e cai naquele negócio que já foi mencionado. A curva de aprendizado maior, muitas das vezes, apesar de ser difícil no começo, no final, o desenvolvedor acaba colhendo mais resultados, porque ele aprende mais, mesmo sofrendo muito, ele aprende mais no final. Isso é bastante interessante. Mas para quem está começando, é melhor desenvolver jogos em duas dimensões. Que pode ser nesse trabalho, depois de realizar essa pesquisa, desenvolver essa pesquisa comparativa e desenvolver o jogo Desafio do Labirinto, foi observado que o desenvolvimento de jogos digitais em duas dimensões foi mesmo assertivo para o desenvolvedor iniciante, por ser mais simples de desenvolver, buildar mais rápido e também por ter uma curva, por necessitar de uma curva de aprendizado bem menor que em relação ao 3D. Então foi observado neste artigo que o desenvolvimento de jogos em duas dimensões é mais recomendado para o desenvolvedor iniciante.